o sadismo feminino e a compensação masculina. Se há uma coisa comum nos dias de hoje é o sadismo feminino. Entendam que esse sadismo não significa uma caricatura. Não veremos mulheres batendo em homens com um chicote. O que acontece é que esse sadismo feminino é transportado para o âmbito da provocação e da tortura psicológica. A moda das meninas de hoje é seduzir e esnobar. Qual é o grande barato disso senão fazer o homem sofrer? Quando relatamos esse tipo de comportamento feminino para as mulheres, elas se defendem dizendo que é uma minoria de mulheres que agem dessa forma. Seria realmente uma minoria? Ou agora as mulheres tomaram coragem de assumir esse tipo de estratégia publicamente? O que vemos hoje em dia é uma mulher alucinada com o poder que o corpo dá a ela. Ela simplesmente pensa que esse poder não tem limites, que pode usar sua sexualidade livremente de forma vulgar. Segundo essa lógica, é muito mais fácil ser mulher, porque elas precisam de menos esforço social para ter uma vida afetiva mais rica. E o sadismo feminino não consiste justamente em julgar isso na cara dos homens e provocá-los com isso. A mulher hoje em dia é sádica. Isso não é paranoia, nem delírio. Elas só mudam e se tornam mais humanas quando não possuem mais meios de humilhar e barganhar com os homens. Isso não é privilégio de baladeira não. É uma cultura feminina generalizada. Uma das principais reclamações femininas após os 30 anos é que os homens não as procuram como antes, porque agora eles só querem as novinhas. A mulher que viveu o passado inteiro humilhando os homens que se aproximavam dela, agora não aceita que ela não tem mais o poder de jogar na cara do homem a superioridade dela. Algumas, pela via do desespero, ainda tentam provar que possuem tal poder, exibindo namorados mais jovens como sinal de poder. Mas elas sabem, ou fingem não saber, que esses namorados novos só querem sexo fácil. E depois de algum tempo, eles as rejeitarão. A mulher tenta purificar o sadismo dela com desculpas falsas como direito, liberdade, independência, esclarecimento, poder. A violência moral, psicológica é menos violenta do que a agressão física. Para a maioria das mulheres sim. Enquanto a mulher pode humilhar o homem mais limitado do que ele não achar que isso é uma violência, o homem não pode criticá-la, porque isso é para ela uma violência moral insuportável. O conceito de justiça que as mulheres promovem hoje em dia é desigual. As mulheres acham que é justo humilhar a sexualidade dos homens mais limitados, mas não suportam serem criticadas. A mulher quer ter o direito de torturar psicologicamente o homem, mas não quer dar a outro o direito de criticá-la. Não há mérito na mulher atrair os homens com o corpo dela. Seria bom se todas as mulheres entendessem isso. Não adianta elas jogarem na cara dos homens que são melhores, superiores porque possuem mais opções sexuais, afetivas, porque o poder desse corpo não veio com esforço social. É um poder sem mérito. A mulher jogar na cara do homem seu poder e torturá-lo com brincadeiras e chantagens acerca das facilidades afetivas que ela possui não ajudará muito quando ela ficar mais velha. A mulher não pode achar que poderá brincar a vida inteira com os sentimentos dos homens e sair no lucro sempre. Isso terá consequências mais cedo ou mais tarde. As compensações masculinas. A cultura de compensação masculina é antídoto para o egoísmo e o sadismo feminino. Não adianta as mulheres reclamarem do machismo do homem e os chamarem de frouxos, fracos, viados, ou qualquer coisa desse tipo. Tudo isso é desespero de uma mulher que perdeu o poder de barganha. Se antes ela jogava na cara do homem que ele não tinha poder algum, depois ela implorará que esse homem que ela humilhou a procure. E como ela fará isso, senão através de provocações? Por isso não adianta a mulher chamar os homens que não as querem mais de gays, viados, frustrados sexuais. Agora esses homens estão procurando outras mulheres, mais novas, mais bonitas, mais interessantes. As mulheres acham isso injusto. Elas não aceitam isso de modo algum e se tornam feministas. Ficam revoltadas e passam a odiar tudo o que é masculino. O problema delas é que elas nunca trataram os homens nas mesmas condições sociais como iguais.
mas sempre como inferiores. E agora elas não aceitam que esses homens inferiores as boicotem. O mundo não é um sistema no qual a injustiça é ilimitada. Há injustiça sim, mas ela tem limites e os homens estão ficando cada vez mais espertos e entendendo melhor a dinâmica social. A maioria dos homens que foram boicotados irão compensar o boicote que sofreram mais cedo ou mais tarde, evitando relacionamento sério com essas mulheres. Alguns até as aceitarão em troca de sexo, mas depois de um tempo terminarão a relação. A lógica de poder se inverte com o passar do tempo. A mulher que usa o corpo como uma espécie de superpoder, perderá esse poder na medida em que o tempo passa. Então, o homem a verá despida de toda a sua falsa superioridade e a verá como ela realmente é. Uma pessoa egoísta que só pensou em si mesma. O homem não faz isso porque ele é mau, machista, cruel e odeia a mulher. Ele faz isso porque é justo na cabeça dele. Ele não viveu uma vida de humilhações e desprezos para terminar depois com uma mulher que afirma uma lógica que sempre o prejudicou na juventude. O homem mais novo é acusado de ser safado, promíscuo, de não querer nada sério. Mas os homens apenas tentam. Tentam e tentam. A única coisa que eles fazem é buscar o sexo e são muito menos seletivos do que as mulheres. E graças a essa falta de seletividade masculina que as mulheres possuem tanto poder. Será que as mulheres nunca irão entender que o homem gosta mais de sexo justamente porque o sexo é uma necessidade fisiológica muito mais do que social? A mulher usa o sexo sempre dentro de um contexto social de exposição de poder, já o homem usa o sexo para aliviar uma tensão. Essa é a grande diferença. O homem é menos seletivo porque precisa mais do sexo. Não pode esperar muito tempo. Já a mulher precisa do sexo mais como uma forma de exibição de poder no meio social. O homem que foi humilhado no passado boicotará a mulher que tem o perfil da sádica. A mulher sádica é geralmente aquela que se acha atraente demais e boicota todos os homens que se aproximam dela com joguinhos e torturas psicológicas. O homem que passou por isso, mais tarde irá boicotar todas essas mulheres. Elas são as bonitas e gostosas que não casaram e que agora estão com má fama por terem dormido com muitos homens safados, promíscuos, mulherengos, apenas para uma demonstração de poder na sociedade. Mulheres promíscuas, que usam a independência, o esclarecimento, a escolaridade, o trabalho, ou qualquer coisa para justificar o comportamento libertino delas serão boicotadas mais cedo ou mais tarde. E as que não foram ainda, é porque ainda não chegaram na idade. Ter muito poder corporal exige da mulher um uso sensato e responsável desse poder. As mulheres que não fazem bom uso desse poder serão cobradas mais tarde e não adianta nada elas reclamarem. Para os homens que sofreram é uma questão de justiça.